Maranata, irmãos, que a presença de Cristo seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Hoje nós estamos começando uma nova fase de estudo da Palavra de Deus. E nós, durante esse período, nós estaremos analisando um material que foi preparado pelo pastor Dennis Smith, que fala sobre a atuação e sobre a obra do Espírito Santo. E nós vamos analisar todos os dias algo sobre esta pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual, que é fundamental para o nosso preparo para a vinda de Cristo, que é fundamental para uma reforma na nossa vida, no estilo de vida, na forma como nós agimos, na forma como nós tratamos as pessoas, e também essencial e fundamental para que nós possamos ter poder na pregação da palavra de Deus. Quando nós falamos de batismo do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele exerce duas obras na nossa vida. Uma é nos conduzir à experiência de conhecer a Cristo Jesus, e nós temos então o batismo, a nossa entrega a Deus através da cerimônia batismal. E um outro momento é quando nós ficamos cheios da plenitude do Espírito Santo para poder então viver uma vida cristã e lutarmos contra as artimanhas de Satanás, do diabo. Cristo Jesus, ele é o nosso exemplo. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e o versículo 22, a Bíblia, a palavra de Deus, fala para nós. Nesse texto, é um texto que fala ali sobre o momento em que Cristo Jesus foi batizado. Lucas nos diz o seguinte, 3, 21 até o versículo 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu Filho amado, em você eu me agrado. Amados, Jesus Cristo é o nosso exemplo. E veja aqui o que ocorreu com Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus foi batizado, no dia do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. E por que o Espírito Santo veio sobre ele naquele momento? Significa que o Espírito Santo não o conduzia antes? Não, o Espírito Santo conduziu a vida de Cristo Jesus durante toda a sua trajetória. Cristo Jesus foi concebido do Espírito. Cristo Jesus teve o acompanhamento do Espírito até o dia do seu batismo também. Mas no dia do seu batismo, Jesus Cristo recebe o Espírito Santo em uma proporção, com uma intensidade, no sentido de o preparar para que ele pudesse enfrentar a sua jornada dali para frente, que seria uma jornada em que ele diretamente estaria enfrentando e lutando abertamente, com mais intensidade, os poderes malignos. E ele estaria então iniciando então ali o seu ministério. Então se fazia necessário uma capacitação, se faria necessário uma atuação do Espírito Santo de maneira mais intensa ali na vida de Cristo Jesus. E a gente percebe isso que após Jesus Cristo ser preenchido, ficar pleno do Espírito Santo, ele então vai para o deserto, e no deserto ele é tentado pelo diabo, e ali o Espírito Santo conduz Cristo Jesus durante toda aquela trajetória, fazendo com que ele seja vitorioso contra as ciladas de Satanás. E depois em Lucas 4, o versículo 14, veja o que diz. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado então por todos. Quando Jesus Cristo é batizado, vai para o deserto, enfrenta a Satanás ali com o poder da atuação do Espírito Santo na sua vida, e depois então Cristo Jesus sai dali, e a Bíblia diz que ele sai para pregar as multidões, e as multidões se admiravam então das suas pregações. Cristo Jesus recebeu o poder do Espírito Santo para que pudesse ensinar o reino de Deus, realizar um ministério de cura e de
batalha diretamente, assim, abertamente, expulsando os demônios da vida das pessoas. Agora, o que mais interessante é que Cristo Jesus, em João capítulo 14 e o versículo 12, Cristo Jesus diz que as pessoas fariam coisas maiores do que estas. Olha, do que aqueles que eles estavam fazendo. Olha o que a Bíblia diz em João 14, versículo 12. O próprio Cristo fala sobre isso. João 14, 12. A Bíblia nos diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, Cristo Jesus promete e garante para nós que nós faríamos as obras que ele estava fazendo e faríamos até obras maiores, porque ele iria para o Pai. E ele enviaria o que para nós? Ele enviaria o seu Espírito para nós, para que nós pudéssemos fazer a mesma obra, os mesmos milagres que Cristo Jesus fez. Irmãos, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o batismo, mas não só era um privilégio para os discípulos naquela época, porque a Bíblia nos fala que o Espírito Santo continuou sendo enviado, o Espírito Santo continuou atuando, o Espírito Santo continuou batizando pessoas durante então o período da igreja, e o Espírito Santo continua batizando as pessoas ainda hoje. Basta, irmãos, pedirmos para sermos cheios, plenos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Em Lucas 11, 13, a palavra de Deus nos apresenta nesse texto o seguinte: ora, se vocês que são maus sabem das boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial sente o desejo em lhes conceder o Espírito Santo quando nós o pedimos. Então, Deus quer conceder para nós o Espírito Santo. E nós precisamos, então, fazer o quê? Pedir o Espírito Santo para sermos cheios. Então, o Espírito que agiu na época de Pentecostes, na vida dos discípulos, na vida de Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que é prometido para nós hoje. E devemos e podemos ter esse Espírito. Basta, então, nós pedirmos, clamarmos para ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, receber o batismo do Espírito Santo é uma questão de fé. Nós temos que acreditar e crer que podemos receber. E nós temos as promessas bíblicas. Está aí a promessa feita pelo próprio Cristo Jesus. A Bíblia está repleta de promessas de Deus prometendo o batismo do Espírito Santo. Vários textos na Bíblia nós encontramos aí Cristo Jesus fazendo a sua promessa de enviar o seu Espírito sobre os seus filhos. Por isso, irmãos, devemos acreditar, ter fé de que Jesus Cristo de fato cumprirá aquilo que ele prometeu. Então, clame, busque, peçam o batismo do Espírito Santo sobre sua vida e com certeza sua vida terá os mesmos resultados que Cristo Jesus teve, que os discípulos tiveram, e nós teremos a alegria de viver cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela fica cheia do Espírito Santo? Quais são os resultados? Irmãos, um dos resultados é que a pessoa sentirá prazer em estudar e meditar na palavra de Deus. Um desejo mais forte de estar junto com a palavra de Deus e meditar na Bíblia. Uma outra coisa interessante é que a oração será mais sincera. Nós iremos desenvolver um estilo de oração sincera para com Deus. Também haverá uma mudança no nosso estilo de vida. Nós mudaremos o nosso estilo de vida. Haverá uma mudança, uma transformação. E haverá também arrependimento profundo. Nós seremos levados, irmãos, a confessar os nossos pecados e a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Haverá uma confissão dos pecados e um arrependimento profundo. Irmãos, se nós tivermos e buscarmos esta experiência, nossa vida será completamente transformada. Completamente transformada. E uma outra coisa bastante interessante, irmãos, que nós podemos ver na parábola das 10 virgens, é que nós passaremos a conhecer melhor a pessoa de Cristo Jesus.
e Cristo Jesus também nos conhecerá. Vocês lembram que na parábola ali das 10 virgens, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, as prudentes com azeite suficiente, o Espírito Santo, representando o Espírito Santo, e as imprudentes, as nécias, com azeite parcial. Tinham o Espírito Santo, mas não estavam buscando diariamente. E o que acontece? Acontece que aquelas que tinham o Espírito Santo foram conhecidas e entraram na festa. As que não tinham o Espírito Santo, não haviam sido batizadas com a plenitude do Espírito, elas foram desconhecidas. Elas não foram reconhecidas pelo dono da festa. Não seja um estranho para Deus, mas procure conhecer mais a Deus. E isto só é possível através da atuação e do batismo do Espírito Santo diariamente sobre nossas vidas. Satanás fará de tudo para tentar impedir você de mergulhar profundamente no conhecimento e na busca do poder do Espírito Santo, porque ele sabe que ao fazer isso, o estado morno de Laodiceia será colocado de lado e existirá crentes verdadeiros que cumprirão aquilo que está em Apocalipse capítulo 18 e o versículo 1. Não tenha medo, irmãos. Como aconteceu na vida de Eliseu, de pedir que Deus enviasse sobre ele uma porção dobrada do Espírito de Elias. Não tenha medo de pedir uma porção dobrada do Espírito de Deus, porque Deus quer fazer isto na sua vida. Que Deus abençoe você e que durante esse dia você possa pedir para ser batizado pelo Espírito Santo. Você possa compreender melhor e se aprofundar mais no ensino sobre o estudo do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Que a sua vida e a vida da sua igreja seja revigorada e que você possa abençoar, né, as pessoas que fazem parte da sua lista de oração, pedindo também sobre elas o batismo do Espírito Santo. Tenha um bom dia e que a presença do Senhor Jesus seja sentida no seu viver durante todo esse dia. Amanhã nos encontramos de novo com mais um tema sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela vida, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós. Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa o nosso campo, a nossa associação. Abençoa cada adventista em nosso estado. Abençoa cada adventista do distrito de Prazeres. Abençoa cada adventista do mundo. Que o teu Espírito venha sobre nossas famílias, sobre nossas vidas, revigorando a nossa vida pessoal, revigorando a tua igreja, revigorando então o mundo para te receber como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.